Oi pessoal do Sinapse, eu sou a Mari e hoje a gente vai ver a aula 3 da frente B. Vamos falar um pouquinho aí sobre a parte de cálculo estequiométrico, mol e alguns casos especiais aí. Primeira coisa, quando a gente fala em cálculo estequiométrico, o aluno já pensa, regra de 3. Realmente a gente vai fazer bastante regra de 3, só que o problema dos exercícios que envolvem cálculo estequiométrico é a interpretação do enunciado e você saber o que você vai fazer com todas aquelas informações que são fornecidas, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha como que vai funcionar a teoria, aí depois a gente faz aí os exercícios. Quando a gente fala em cálculo estequiométrico, é muito comum a gente usar o termo quantidade de matéria ou número de mols. Só que quando a gente fala em mol, o que quer dizer eu falar que eu tenho 1 mol de alguma coisa? Primeiro, quando eu falo que eu tenho 1 mol de alguma coisa, você pode pensar que você tem muito daquela coisa. A gente usa o mol para medir quantidade de átomos, moléculas, íons. Por quê? Essas partículas são extremamente pequenas. Então, para eu ter quantidades que são palpáveis, eu preciso ter uma quantidade muito grande daquilo. Ah, e se eu quiser falar que eu tenho 1 mol de canetas, eu posso? Posso, só que daí você vai ter muita caneta. Então, quando eu falo que eu tenho 1 mol de uma substância, eu estou falando que eu tenho aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 daquela substância. Então, se eu falar que eu tenho 1 mol de água, eu posso falar que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu falar que eu tenho 1 mol de átomos de hélio, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hélio. E assim por diante. O que a gente tem que tomar cuidado? Eu só vou usar essa relação se o exercício perguntar quantidade de molécula, átomo, íons, essas quantidades. Se ele falar só em número de mols ou falar só em quantidade de matéria, geralmente a gente vai usar essa relação aqui, que eu vou fazer a massa da minha amostra em gramas sobre a massa molar dela, que a gente já viu na aula 1 e na aula 2, certo? Agora, como que a gente calcula essa massa molar? Eu falei para vocês nas outras aulas que essa massa aqui é a massa da minha amostra. Por exemplo, eu tenho 180 gramas de água em um recipiente. Essa é a massa da amostra. Para eu saber quantos mols de água eu vou ter ali, eu tenho que descobrir a massa molar da água. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai pegar na tabela periódica a massa atômica aí dos meus elementos. Então, eu já coloquei aqui para facilitar a nossa conta. A massa do sódio 23, do oxigênio 16, do hidrogênio 1 e do cálcio 40. Ah, Mari, tem que decorar a massa de alguém? Não. Esses valores são fornecidos no exercício ou o exercício aí, no caso a prova, teria tabela periódica, certo? Então, por exemplo, em relação ao hidróxido de sódio, para eu calcular a massa molar dele, eu tenho 1 átomo de sódio só, então eu vou pôr uma vez só o 23. Tenho 1 átomo de oxigênio, 16, mais 1 átomo de hidrogênio, 1. Se eu somar isso daqui, vai dar 40 gramas por mol. O que isso quer dizer? Se eu pegar 1 mol de hidróxido de sódio e colocar na balança, eu vou ter a massa exata de 40 gramas. Se eu pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidróxido de sódio e colocar na balança, eu vou ter exatamente 40 gramas, certo? Agora, nesse caso aqui, o que tem diferente? Eu tenho esse parênteses, então o que eu vou ter que fazer? Esse 2 que está aqui, ele multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Igual a matemática que a gente faz a distributiva, eu vou distribuir esse 2 aqui. Então, como que ficaria? Eu tenho aqui o cálcio, massa 40, vou pôr aqui embaixo, só tenho 1, então 40 só. Agora, o oxigênio eu tenho que fazer 2 vezes a massa dele, 2 vezes 16. Mais o hidrogênio,
2 vezes 1. Então, aqui vai ficar 32 mais 2 mais 40. Isso daqui ficou 74 gramas por mol. Mesma coisa, se eu pegar 1 mol de hidróxido de cálcio e colocar na balança, eu vou ter exatamente a massa de 74 gramas, certo? O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Quando a gente vai fazer esses cálculos, sempre tomar cuidado se tem um parênteses ou não, se eu vou ter que multiplicar ou não. Ah, Mari, poderia somar a massa dos dois e fazer vezes 2 de uma vez só? Poderia. Por exemplo, o oxigênio 16 mais o hidrogênio 1, 17 vezes 2, 34, mais 40, o 74. O jeito de resolver é independente. Por que vocês têm que saber muito bem isso? Porque para cálculo estequiométrico, a gente vai usar muito a relação entre mol e massa molar, certo? Eu peguei e escrevi aqui uma reação de neutralização, no caso de ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio e água, neutralização completa. A gente vai ver depois essas reações também. O que está errado nessa reação? Ela não está balanceada. Todas as vezes que a gente vai fazer um exercício que envolve uma reação química, a primeira coisa que a gente tem que ver é se ela está balanceada. Como assim? O número de átomos que eu tenho nos reagentes tem que ser exatamente igual ao número de átomos que eu tenho nos produtos. Por exemplo, aqui eu tenho 2 sódios e aqui eu só tenho 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou balancear a reação para essas quantidades ficarem iguais. Um cuidado, a gente nunca pode mexer nas quantidades no meio da molécula da minha substância, porque senão eu mudo a substância que eu tenho. Por exemplo, a água, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se eu colocar mais um átomo de oxigênio aqui, eu vou ter peróxido de hidrogênio, que não tem nada a ver com a água, certo? Então, onde que eu vou mexer? Eu vou mexer nas quantidades aqui na frente das minhas substâncias, que a gente chama de coeficiente estequiométrico. O valor que eu coloco aqui, ele vai indicar a quantidade da substância que eu preciso. É como se fosse uma receita de bolo para a gente fazer cálculo estequiométrico. Vamos ver quais são essas proporções. Então, eu vou começar aqui o balanceamento pelo ácido sulfúrico. Para cada 1 mol do ácido sulfúrico, eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Quem que eu vou escolher para balancear primeiro? O enxofre ele não aparece só uma vez no reagente e uma vez no produto? Então, vou balancear ele primeiro. Por quê? O hidrogênio ele aparece aqui, aqui e aqui, então se eu balancear ele eu vou ter problema. O oxigênio aparece aqui, aqui e aqui, se eu balancear ele primeiro eu também vou ter problema. Então eu vou escolher os átomos que menos aparecem aí na minha reação. No caso, o enxofre, ele aparece só uma vez no reagente e uma vez no produto. Se eu tenho um enxofre aqui, eu tenho que ter só um nos meus produtos. Então, aqui eu também vou ter coeficiente estequiométrico 1. Agora, mexer aqui e aqui é como se eu travasse essas substâncias. Não vou mais mexer nesses coeficientes. Vou fazer o quê? Balancear o resto. O sódio, eu tenho 2 átomos de sódio aqui e aqui no meu reagente eu só tenho 1. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar aqui por 2. Eu fiquei com 2 do sódio aqui e 2. Está balanceado. Falta balancear o quê? Oxigênio e hidrogênio. Se a gente for olhar, no reagente eu já balanceei a quantidade de hidrogênio, porque eu já mexi nas duas substâncias. Aqui eu tenho 1 vezes 2, então 2 hidrogênios. E aqui 2 vezes 1 mais 2, então no total eu tenho 4 mols aí de hidrogênio. Preciso de 4 no produto também. Se ele só aparece aqui na água, eu vou ter que multiplicar aqui por 2 para ficar com os 4 mols de hidrogênio. Então, 2 vezes 2, 4 de hidrogênio, tá certo. Vamos ver se o oxigênio deu certo? 4 de oxigênio aqui
com mais 2, 6 oxigênios. Aqui, 4 com mais 2, 6 oxigênios. Está balanceada a reação. Se a reação está balanceada, agora sim a gente pode começar a ver as proporções que eu vou ter aí. Primeiro, esse coeficiente que eu coloquei, ele indica a proporção em mol das substâncias dessa reação. Então, eu posso falar que nessa reação, para cada 1 mol de ácido sulfúrico, eu vou precisar reagir 2 mols de hidróxido de sódio. Eu vou formar 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. Essa é a proporção perfeita da minha reação. É a mesma coisa em uma receita. A gente precisa lá, por exemplo, para fazer um bolo, 3 ovos, 1,5 xícaras de farinha, 1 xícara de leite. Se eu quero fazer 2 bolos, eu vou aumentar todos os ingredientes, vou ter o dobro. Se eu aumentar só um ou só o outro, o meu bolo não vai ficar bom. Aqui é a mesma coisa, essa proporção é ideal. Se eu quiser fazer 4 mols de água, eu vou ter que usar 2 do ácido e 4 do hidróxido de sódio, certo? Agora, o que aparece bastante pra gente? A proporção em massa também. Só que eu tenho que tomar cuidado com o seguinte: a massa das minhas substâncias está relacionada com a massa molar dela. Então, o que eu vou ter que fazer? Encontro a massa molar, aqui eu já adiantei, já calculei pra gente, igual essa situação aqui. E agora eu tenho que pensar o seguinte: isso daqui é para cada mol. Então, por exemplo, do ácido sulfúrico a proporção não é 1 mol só. Então, eu vou usar 1 vezes 98 gramas. Do hidróxido de sódio não é 2 mols. Cada mol tem 40 gramas. Como a proporção é 2, eu tenho que fazer isso vezes 2. Então, aqui no caso, a gente usaria 80 gramas do hidróxido de sódio para 98 gramas do ácido sulfúrico. Quando eu formo sulfato de sódio, eu não formo 1 mol só. Então, 1 vezes 142 gramas. Agora, se eu pegar a água, eu formo 2 mols. Cada mol tem 18 gramas, então eu vou fazer 2 vezes 18. Se eu fizer essa reação, então aqui eu vou formar 36 gramas de água para cada 98 gramas do ácido e 80 gramas da base, certo? O que a gente tem que ver? O exercício ele pode fazer a relação mol-mol, massa-massa, mol-massa, para a gente formar a regra de 3. Quando a gente for fazer os exercícios, eu vou mostrar como a gente vai interpretar e montar aí a regrinha de 3. Mas é sempre importante balancear, fazer a proporção em mols e se o exercício pedir massa, a gente acha a massa molar, certo? Eu coloquei aqui em relação aos gases, porque quando a gente fala em gás na CNTP, essa informação aqui pra gente vai ser importante, isso o exercício não fornece, que 1 mol de gás ocupa 22,4 litros. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma reação que um dos produtos ou um dos reagentes fosse um gás, eu poderia, além de relacionar mol, massa, poderia também relacionar o volume desse gás na CNTP, certo? Ah, Mari, se não tiver na CNTP, aí ele vai te dar informação de pressão e temperatura, a gente vai usar a equação de Clapeyron que a gente viu na aula anterior, certo? Então lembra lá, PV igual a nRT, também pode aparecer em cálculo estequiométrico, certo? Porque envolve número de mols, envolve lá a parte de reação, eu consigo aplicar aqui, tá? Agora, para a gente terminar, vou falar aí de 3 casos especiais que pode aparecer nos exercícios. O primeiro, em relação a reagente em excesso. O que a gente tem que pensar aqui? Eu não tenho a proporção correta da reação? Adianta eu pegar e colocar só mais de um dos reagentes? Não. Isso que está a mais não vai ter com quem reagir, então ele acaba sobrando no final da reação.
Como que eu vou saber que o exercício está falando disso? Se o exercício ele passa informação para vocês de 2 reagentes, é porque um deles provavelmente estará em excesso. Então, esse excesso não reage. Então, eu preciso descobrir quem é o excesso, quanto está em excesso, para ver qual que é a quantidade real de produto que eu vou formar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um recipiente onde eu coloquei 3 mols de gás hidrogênio e 3 mols de gás nitrogênio. Os dois eles vão reagir e formar amônia. Eu quero saber quanto de amônia eu vou usar. Então, primeiro, vê se a sua reação está balanceada. Essa daqui eu já deixei. Qual que é a proporção nessa reação? Para cada 1 mol de nitrogênio, eu vou usar 3 mols de hidrogênio. Essa é a proporção da reação. Mas o exercício, ele falou que usou 3 mols de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. Antes de eu fazer qualquer relação, já dá para ver quem está em excesso. Por quê? O nitrogênio, eu não peguei e aumentei 3 vezes aqui a quantidade dele? Agora eu aumentei 3 vezes também do hidrogênio? Não. Eu continuei com a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio vai ser totalmente consumido. A hora que ele acabar, o nitrogênio não vai ter com quem reagir. Então, o nitrogênio acaba sobrando no final da reação. Então, o nitrogênio é o excesso e o hidrogênio a gente fala que ele é o limitante da minha reação. A hora que ele acabar, a reação não vai formar mais o produto. Sempre a gente vai fazer o exercício com o reagente limitante. O excesso, eu posso ver quanto está em excesso para fazer o exercício, mas tem que tomar cuidado aqui que se eu fizer com essa quantidade, a quantidade de NH3 que eu vou encontrar, ela não vai ser a real, certo? Agora, vamos terminar o exercício. Qual que é a proporção que eu tenho? Para cada 3 mols de H2 eu formo 2 de amônia. Então, se eu realmente usar esses 3 mols, a quantidade de amônia que eu vou encontrar vai ser de 2 mols. Quanto vai sobrar de N2 no final? Se a proporção aqui é 1 para 3 e eu usei 3, desses 3 mols que eu coloquei, 1 vai reagir e 2 vão sobrar. Então, se eu fosse pensar numa situação final aqui, o que ia acontecer? Eu ia ter 2 mols de amônia, NH3, e ia sobrar 2 mols de N2, que não ia reagir com ninguém. Ficou lá no final, no meu recipiente. Cuidado com esses exercícios para não fazer o cálculo com quem está em excesso, certo? Um outro macetezinho que a gente pode usar aqui para ver quem está em excesso ou não, eu pegar e multiplicar esses valores em cruz. Vou fazer aqui 3 vezes 3 e aqui 1 vezes 3. Multipliquei em cruz. 9 e aqui 3. Quem der o maior valor corresponde ao excesso, certo? Mas esses números que eu encontro aqui embaixo, eles só servem para você ver quem está em excesso e quem é o limitante. Não vou usar isso daqui para conta, tá? Então, ou ver pela proporção, ou usa um macetezinho de multiplicar em cruz. Sempre faz o cálculo com o limitante, certo? Agora, esses 2 outros casos especiais que eu coloquei, o que tem que tomar cuidado? Os 2 envolvem porcentagem. Só que um vai ser a porcentagem em relação ao reagente e o outro em relação ao produto. Quando a gente fala de pureza dentro de um exercício, eu tenho que pensar o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele se decompõe e forma óxido de cálcio e CO2.
Só que quando eu pego o minério carbonato de cálcio, ele não é tudo carbonato de cálcio, eu tenho algumas impurezas. E essas impurezas, elas não vão sofrer decomposição. Então, a hora que eu pego e vou fazer um exercício relacionando ele, eu posso levar em consideração essas impurezas? Não. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra aqui de 50 gramas do carbonato de cálcio e eu falo que ele tem 80% de pureza, quer dizer que só 80% é que vai reagir, que vai participar da reação. Então, desses 50 gramas, só 40 gramas é que vai participar aí da reação. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a porcentagem do meu reagente. As impurezas sempre estarão nos reagentes da reação. Agora, o rendimento, o que eu tenho que ver? Nesse caso aqui, ou nesse caso, eu estou falando que reagiu tudo aí do meu reagente. Então, eu considero que o rendimento da reação é 100%. Então, se o exercício não falou nada, rendimento 100%, que seria a quantidade teórica. Agora, vamos supor que eu faço lá uma reação e eu falo que o rendimento dela foi só de 25%. O que eu vou fazer? A hora que eu terminar o exercício, descobrir aqui, por exemplo, que do sulfato de sódio eu tenho 142 gramas. Aí eu falo para você que o rendimento é só de 25%. O que eu vou fazer? Em relação a ele, eu vou achar quanto que é 25%. Ou eu vou pegar, eu tenho aqui a quantidade teórica, que seria 142, que eu fiz o cálculo. Vou fazer isso vezes 100 aqui por cento, que ele vai te dar, na verdade, o rendimento. Então, por exemplo, 25% ou qualquer outro rendimento. E eu acho a quantidade real. Ou a gente pode fazer uma regra de 3 também. Quantidade teórica corresponde a 100% do rendimento, o rendimento que ele deu, quanto que vai ser a quantidade real que eu tenho. Principal diferença da pureza para o rendimento. Isso daqui é sempre em relação aos produtos. Então, pureza eu vou achar em relação a um dos meus reagentes, rendimento eu vou achar em relação a um dos meus produtos, certo? Toda essa parte de cálculo estequiométrico, ela fica mais clara a hora que a gente for fazer os exercícios. Por quê? Os cálculos, eles não vão ser difíceis, muitos são muito simples, vocês vão ver. O problema está na interpretação do exercício, saber transferir o que está no enunciado para o que ele está pedindo, certo? Eu vou encerrando por aqui, depois a gente resolve os exercícios. Até a próxima aula!